Bom dia, sétimo ano. Bom, hoje, dia 8 de junho de 2020, nós vamos continuar nosso capítulo 5 a respeito das reformas religiosas, né? Na última aula eu falei para vocês a respeito da Contra-Reforma, né? Vamos relembrar aqui nessa videoaula o que foi a Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma foi contra a reforma que tinha ocorrido na Europa, né? Contra aquela reforma, perdão, contra aquela reforma religiosa, né? Contra o protestantismo, né? Contra a reforma, nós lembramos a respeito da Igreja Católica, indo contra a reforma protestante, fazendo a sua própria reforma. Bom, nós vemos que para isso ocorreu aquele concílio de Trento, né? Que foi na cidade italiana, onde foram tomadas algumas medidas, né? Para frear o espalhamento do protestantismo e das outras religiões que surgiram pela Europa, né? Então foi decidido no Conselho de Trento, uma cidade italiana, né? Os membros da Igreja Católica se reuniram ali nesse concílio para tomar medidas para frear o protestantismo e o calvinismo e o anglicanismo que eles se espalhassem pela Europa. Quais medidas foram essas que eles tomaram? Lembra que eu falei para vocês que eles criaram a Companhia de Jesus, né? Começou com o padre Inácio de Loyola. É uma companhia que era responsável por difundir a fé católica pelo mundo inteiro. Nós vimos que aqui no Brasil, né, essa ordem, quando nós falamos da Companhia de Jesus, nós lembramos dos padres jesuítas. Os padres jesuítas, eles acabaram vindo para o Brasil, né, quando nós falamos do descobrimento, quando nós falamos a respeito da colonização ali do Brasil, nós lembramos que os padres vieram para o Brasil para catequizar os índios. Se vocês se lembram que os índios eram considerados como não cristãos, então a obrigação desses padres era vir para o Brasil para catequizar. Em outras partes do mundo, eles tinham meio que a obrigação de catolizar, né, as pessoas que não tinham religião. Eles iam para outras regiões para espalhar o catolicismo, né? Aqui até fala que a Companhia de Jesus, fundada em 1540, era uma ordem religiosa católica que estava entre as principais instituições responsáveis por difundir os princípios defendidos pela Contra-Reforma. Seus membros eram chamados jesuítas, tá? Os padres jesuítas. Eles eram encarregados de promover a catequese, participando de missões evangelizadoras em diversas regiões da Europa, da América e da Ásia. Aqui no Brasil, nós vimos que foi pela catequização dos índios. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre a Contra-Reforma e Inquisição. Para isso, eu vou pedir que vocês abram a apostila de vocês na página 330 para nós começarmos. Bom, ali no primeiro parágrafo vai falar que no contexto da Contra-Reforma fortaleceu-se na Europa o Tribunal do Santo Ofício, conhecido também como a Inquisição, órgão da Igreja Católica criado no século XIII para combater o paganismo e as heresias. Ou seja, esse Tribunal do Santo Ofício, que foi criado ali na Contra-Reforma, ele foi criado para que as pessoas não continuassem pagãs. Quando nós falamos pagãs, é que elas fossem batizadas e fizessem parte da religião católica, né? No segundo parágrafo, nós vamos ver que nos séculos XVI e no século XVII, principalmente em Portugal e na Espanha, a Inquisição foi usada pela Igreja para acusar e condenar pessoas por não seguirem o catolicismo, e para isso aplicava métodos extremamente violentos. Bom, então o que aconteceu? A Igreja Católica acabou passando um pouco do limite durante esse período de Contra-Reforma. Então, ela começou a perseguir as pessoas que não eram do catolicismo, que eram de outras religiões e que tentavam ir para outras religiões. Através de torturas, começou a mandar matar e torturar algumas pessoas que falavam: eu não sou católico, não quero seguir a religião católica. Essas pessoas eram condenadas, né? Acabavam sendo torturadas.
Bom, no terceiro parágrafo nós vamos ver que os principais alvos da Inquisição eram os chamados cristãos novos, pessoas praticantes do judaísmo, né? Ou seja, pessoas que eram judias, que não eram católicas, eram obrigadas, era como se fossem obrigadas a virar católicos. Se ela não quisesse, ela ia acabar sendo torturada. E pessoas também que eram do islamismo. Elas eram acusadas de manterem suas antigas crenças em segredo, e outros perseguidos pela Inquisição eram os praticantes de alquimia, astrologia e práticas consideradas pagãs, ou seja, essa prática de você acreditar nos astros, de astrologia, acreditar em signos, eram consideradas pela Igreja Católica como práticas que não eram do catolicismo, eram práticas que pagãs, né? Quando nós falamos pagãs, é que não tem Deus envolvido. Então, essas pessoas, juntamente com as pessoas que eram judeus, ou também que eram da religião do Islã, eram perseguidas e eram torturadas, né? Elas acabavam sendo objetos de tortura, né? Os objetos de tortura durante esse período são bastante, né? Que a igreja aplicou bastante torturas nesse período. Bom, torturas e autos de fé. Bom, muitas das pessoas acusadas pela Inquisição eram vítimas de calúnia e difamação, ou seja, às vezes o vizinho da pessoa acreditava que essa pessoa não era católica, era uma pessoa pagã, ia lá e contava para algum membro da igreja. O que a igreja fazia? Ia lá, perseguia essa pessoa e colocava essa pessoa para sofrer uma tortura. Era comum acusarem de heresia parentes ou vizinhos para que eles fossem presos pela Inquisição. Ou seja, não vou muito com a cara do meu vizinho, né? Não me dou muito bem com ele. O que eu vou fazer? Vou acusar ele lá para a igreja católica, falar que ele não segue o catolicismo, que ele é pagão, ou que ele é judeu, ou que que ele mexe com astrologia, ou que ele é de outra religião. Então, eram motivos, às vezes, pessoais que levavam essas pessoas a ir lá e acusar algum parente de não pertencer ao catolicismo. O que a igreja fazia? Ia lá, pegava essa pessoa, né? E acabava torturando essa pessoa para tentar converter ela. Bom, aqui no segundo parágrafo fala que ao serem capturadas, os acusados de heresia geralmente eram torturados até a morte, infelizmente. Em alguns casos, o Tribunal do Santo Ofício realizava o chamado de auto-fé, ritual público de execução dos condenados, que na maioria das vezes consistia em queimá-los vivos na fogueira. Ou seja, a tortura era tanta, né, que a pessoa acabava morrendo, né, não aguentando de dor. Ou às vezes também ela era usada para ser queimada viva, para demonstrar para as outras pessoas, né, que você tinha que seguir o catolicismo, né? Que se você não se convertesse, se você não seguisse o catolicismo, iria acontecer isso com você. Você iria ser torturado ou você iria terminar sendo queimado em praça pública, em uma fogueira para todo mundo ver você morrendo, né? Então era uma coisa assim muito forte, né? Esse Tribunal do Santo Ofício, né? Essa contra-reforma, né? Esse período ali de Inquisição. Era uma perseguição muito forte às pessoas, né? Aqueles que não seguiam a religião católica. Você acabava se vendo obrigado a seguir essa religião. Se você não seguisse, iria acontecer isso com você. Ou tortura, ou a tortura que você iria chegar a morrer, ou você seria queimado na fogueira. Bom, pessoal, quando nós falamos a respeito desse período, da Igreja Católica, do catolicismo, é muito assim, não tem nada a ver com o que a Igreja Católica é hoje, tá? A Igreja Católica, ela já se retratou de todo esse período, né, de torturas, né, que ocorreu, e a Igreja de hoje não tem nada a ver com a Igreja passada, tá? A Igreja de hoje não faz nada disso que aconteceu, porque cada um tem a sua fé e vai na religião que quiser. Ninguém é obrigado a seguir o catolicismo, né? Segue quem se identifica, né? Tem pessoas, acredito que na sala de vocês, tem pessoas que são evangélicas, tem pessoas de outras religiões, e todas as religiões, como eu sempre falei para vocês, têm que ser respeitadas. Cada um segue
o que se sente bem, onde se sente à vontade, né? Bom, aqui até na página 330, né, tem até uma gravura aqui do século XVIII que representa um auto de fé realizado em Lisboa e Portugal, ou seja, os dois países da Europa que mais realizavam essa questão de tortura, essa questão de perseguição às pessoas que não eram católicas, infelizmente eram mais em Portugal e na Espanha, que eram países mais católicos, né? Porque na Inglaterra já tinha chegado o anglicanismo, que nem eu falei para vocês, onde o rei Henrique VIII ele tinha rompido com a Igreja Católica, né? Porque ele queria se casar com uma outra mulher e a Igreja Católica não permitia, ele acabou rompendo. Então, na Inglaterra, o catolicismo já não estava tão, assim, não tinha tanta autoridade mais. Na Alemanha, por conta do Martinho Lutero, também a reforma já tinha chegado, já bastante espalhada. E na França, por conta do João Calvino, ali na Suíça, né, ela já estava bastante espalhada. Então, em Portugal e Espanha eram os países mais católicos, né? Eram os países que mais perseguiam, eram os dois países da Europa que mais perseguiam as pessoas que não eram católicas, né? Perseguiam as pessoas que queriam seguir outra religião. Bom, então relembrando com vocês, né? Essa questão da Contra-Reforma e da Inquisição é a perseguição de pessoas que não seguem o catolicismo, pessoas pagãs, que não têm religião nenhuma, que não seguem nada, ou pessoas que seguem a religião judia, o islamismo, ou a astrologia, né? Religiões consideradas impuras, né? Então, são as religiões que a Igreja Católica ela manda perseguir as pessoas que não seguem essa religião. São pessoas que são condenadas à tortura, a serem torturadas, né? Ou até mesmo serem mortas em fogueiras em praças públicas, para que para que todo mundo veja. Bom, a perseguição às mulheres, aqui na página 331, nós vamos ver. Grande parte das vítimas da Inquisição na Europa eram mulheres. Elas eram acusadas de praticarem rituais mágicos religiosos como bruxaria e feitiçaria. Naquela época, a Europa sofria com guerras, fome e doenças, e muitos desses males eram atribuídos às bruxas. Ou seja, você não tinha você não era livre para fazer um chá, por exemplo. Se o seu vizinho visse uma mulher fazendo um chá ali para uma dor de cabeça, ele era perigoso ele chegar lá no tribunal e acusar, falar, minha vizinha tá fazendo um chá, ela é meio suspeita, ela tá praticando bruxaria, por que ela tá fazendo chá? As pessoas não compreendiam que o chá, por exemplo, pode auxiliar, pode ajudar você a melhorar a dor de cabeça. Principalmente as mulheres, elas eram totalmente perseguidas nesse período. Se o seu vizinho, então, visse você fazendo alguma coisa, usando alguma erva ali para fazer algum tempero, alguma coisa, e não gostasse de você, ele ia lá e te acusava, e a igreja vinha com tudo em cima de você e te acusava de estar envolvido com bruxaria e consequentemente, essa pessoa era levada ao tribunal e era julgada ou era torturada, e as mulheres geralmente eram queimadas em fogueiras nas praças públicas. Geralmente as maiores vítimas de serem queimadas eram as mulheres, porque elas eram acusadas, infelizmente, de bruxaria, né? Aqui no texto verde nós vamos ver que curandeiras vitais para uma sociedade onde a medicina ainda era uma ciência incipiente, tornavam-se hereges e apóstatas da noite para o dia. Ou seja, que nem nós vimos aqui, a Europa nesse período passava por muita guerra, muita fome, então custava às vezes alguém tentar ajudar, uma mulher tentar te ajudar, usar uma erva, alguma coisa ali, ela era acusada de bruxaria. Cozinheiras também viviam sob constante desconfiança, assim como as parteiras. Gente, por que uma parteira, uma pessoa que está trazendo outra pessoa ao mundo, era acusada de bruxaria? Por tentar ajudar, né, uma criança a nascer, era acusada às vezes de bruxaria, para vocês terem uma ideia de tamanha ignorância. Uma cozinheira ser às vezes acusada de bruxaria por estar fazendo alguma coisa para você comer.
acusadas frequentemente de batizar os recém-nascidos em nome do diabo ou de matá-los para usar seus corpos em rituais, elas foram vítimas de anos de suspeitas acumulada numa época em que a taxa de mortalidade infantil era altíssima. Quando nós falamos da taxa alta de mortalidade infantil, era porque acabava morrendo muita criança mesmo, né? Porque, infelizmente, e elas eram acusadas de usar os corpos dessas crianças para fazer bruxaria, para fazer feitiço e coisas assim, sem sentido, né? Bruxas, assim, que mexiam com essas coisas, com magia negra, com coisas pesadas, realmente também existiam. Mas nem toda mulher, né, que é parteira e cozinheira e faz um chá, pode ser acusada de bruxaria. Por que ser acusada de bruxaria? Por tentar ajudar o próximo? Então era uma coisa assim, muito errada, né, que ocorreu nesse período. Bom, por hoje é só isso que nós temos para estudar. Na próxima aula nós vamos falar a respeito da perseguição protestante, né, aqui tem nesse item verde. Nas próximas aulas também a respeito da arte barroca, da religiosidade, e assim nós vamos encerrar o nosso capítulo 5. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês me perguntem na plataforma, nas perguntas, me mandem mensagem. Bom, então é isso que eu tenho para passar para vocês, tá? Quando falamos de Contra-Reforma e Inquisição, é a perseguição aos não católicos, às pessoas pagãs e às pessoas que seguem outras religiões, e principalmente as mulheres, né, que eram acusadas de bruxaria, tá?